Olá a todos, eu sou Maximilian Steiger. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das conexões intelectuais mais surpreendentes e, eu diria, poderosas da história do Ocidente. A relação entre um dos maiores santos da Igreja, Tomás de Aquino, e o sistema de leis de um império pagão, Roma. Uma fusão que, acreditem, moldou a nossa ideia de justiça até os dias de hoje. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta que vai guiar a nossa conversa. Porque, à primeira vista, parece um contrassenso total. De um lado, a gente tem a teologia, a busca pelo divino, pelo eterno. Do outro, o direito romano, uma coisa prática, mundana, feita para organizar o comércio, a propriedade, os conflitos de um povo que, na visão da Idade Média, era pagão. Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, a resposta é simplesmente fascinante. E para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, toda a nossa análise aqui vai se apoiar na obra super detalhada de Jean-Marie Albert. A pesquisa dele é o que nos permite ir além do óbvio e entender não só se Aquino usou o direito romano, mas o que é bem mais importante, como ele usou e por que ele fez isso. Bom, o nosso caminho aqui vai ter 4 etapas, bem simples. A primeira, a gente já colocou a questão na mesa, sobre o santo e a lei pagã. Agora, vamos explorar o Renascimento que tornou esses textos antigos acessíveis de novo. Depois, o coração da nossa análise, a caixa de ferramentas que Aquino encontrou no direito romano. E para fechar, vamos entender por que tudo isso ainda importa, e muito, para o nosso direito hoje. Então vamos lá, entrando no nosso segundo ponto. Para entender o que Tomás de Aquino fez, a gente precisa voltar no tempo, mergulhar na época dele. E que época? Era um tempo de redescoberta, quase uma explosão de conhecimento vindo do passado, especialmente na área do direito. Olha só, essa linha do tempo aqui mostra isso de um jeito muito claro. Pensem bem, o grande compilado de leis romanas, o Código de Justiniano, foi feito lá no século VI. Depois disso, silêncio. Um vácuo de mais de 600 anos na Europa Ocidental em que esse material ficou praticamente esquecido. Foi só lá pelo século XII, com as primeiras universidades pipocando, que esses textos voltam à tona, são estudados de novo. E isso, claro, preparou todo o terreno intelectual para que, um século depois, Tomás de Aquino tivesse acesso a essa mina de ouro. Mas o ponto-chave é que foi muito mais do que só achar uns livros velhos empoeirados. Foi como se tivessem descoberto um novo sistema operacional para o pensamento da época. De repente, eles tinham em mãos uma linguagem super precisa, categorias lógicas, um método todo racional que era incrivelmente útil não só para quem estudava leis, mas também para filósofos e teólogos que queriam organizar todo o conhecimento sobre o mundo e sobre Deus. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente chega no coração da nossa conversa. Aquino não era um mero colecionador de citações. Ele era um verdadeiro arquiteto de ideias. E ele olhou para o direito romano e viu ali uma caixa de ferramentas perfeita para construir a grande obra da vida dele, a síntese entre a fé e a razão. Vamos dar uma olhada nas 3 ferramentas principais que ele tirou de lá. A primeira ferramenta, então, a analogia. E nisso, Aquino era um mestre. Ele tinha essa capacidade incrível de pegar um conceito jurídico, uma coisa do mundo real, bem concreta, e usar como uma metáfora, uma imagem poderosa para explicar uma verdade da fé. Algo super abstrato e complexo. Ele meio que trazia o céu para a terra, usando a linguagem da lei. Querem ver um exemplo perfeito disso? No direito romano, o dote era uma coisa bem pé no chão, né? O dinheiro, os bens que a noiva levava para o casamento. Simples. Mas aí, olha a genialidade de Aquino. Ele pega essa ideia e a eleva a um outro patamar. Ele a usa para falar do dote dos bem-aventurados, ou seja, os dons espirituais como a sabedoria e o amor, que a alma, como se fosse a noiva de Cristo, recebe de Deus na vida eterna. É uma sacada brilhante que torna algo tão grandioso em algo que a gente consegue entender. Vamos para a segunda ferramenta, o argumento. Aqui a coisa muda um pouco. Aqui não usava os princípios romanos como metáforas, mas sim como os alicerces lógicos, as premissas para construir seus próprios argumentos sobre teologia e moral. Era a estrutura do pensamento jurídico a serviço da filosofia. Olhem só essa máxima jurídica que muita gente até conhece hoje em dia. Ignorantia iuris non excusat. A ignorância da lei não serve de desculpa. Para os romanos, isso era uma regra prática para manter a ordem na sociedade. Mas nas mãos de Aquino, vira uma ferramenta filosófica poderosa para discutir a responsabilidade moral. O raciocínio dele era: se ninguém pode alegar que não conhecia a lei dos homens para se livrar de uma punição, como poderia alegar ignorância da lei natural de Deus para justificar uma falta?
Percebem? A estrutura do pensamento é toda jurídica. E chegamos na terceira e talvez mais direta de todas as ferramentas, a fonte direta, a citação. Em muitos casos, não tinha adaptação, não tinha analogia, era mais direto. Aquino simplesmente pegava as definições e os princípios dos juristas romanos e os incorporava na sua obra, tratando aqueles juristas, mesmo pagãos, como verdadeiras autoridades no assunto. E o exemplo clássico disso, o mais famoso de todos, é a definição de justiça. Quando Tomás de Aquino vai definir o que é a virtude cardeal da justiça na sua obra-prima, a Suma Teológica, ele não inventa moda, ele não cria uma definição do zero. Ele vai lá e cita quase que literalmente o jurista romano Ulpiano, que escreveu aquilo 1000 anos antes. E essa definição, bom, ela se tornou a pedra fundamental de séculos de pensamento jurídico e moral no Ocidente. Ok, mas quão fundo ele foi nisso? Foi só uma coisinha aqui, outra ali? De jeito nenhum. A pesquisa do Albert mostra um número impressionante. Só na Suma Teológica, a gente encontra mais de 150 citações diretas de fontes do direito romano. 150! Isso não é um uso qualquer, né? É um diálogo profundo, sistemático, com o pensamento de Roma. Tudo bem. E com isso, a gente chega na nossa parte final, o legado. Afinal, por que essa fusão, essa conversa entre um teólogo do século XIII e juristas de um império que já tinha acabado? Por que isso ainda importa para a gente hoje, em pleno século XXI? Então, o que a gente tira de mais importante dessa história toda? Primeiro, que Aquino construiu uma ponte entre razão pagã e fé cristã, mostrando que elas podiam sim conversar e se enriquecer. Segundo, ele pegou a clareza e a lógica do direito para jogar luz sobre questões teológicas que eram super complexas. Terceiro, e isso é fundamental, o trabalho dele ajudou a cimentar as bases do que a gente conhece como direito natural no Ocidente. E por último, talvez a grande lição. A história dele nos mostra de forma brilhante como ideias antigas, se olhadas com criatividade, podem resolver problemas totalmente novos. E tudo isso nos deixa com uma última provocação para a gente pensar. A nossa definição de justiça, a lógica por trás da responsabilidade legal e moral, muito disso não surgiu do nada, não nasceu ontem. É o resultado de um diálogo que atravessou os séculos. Um diálogo onde um santo medieval e os advogados de um império pagão foram protagonistas. A pergunta que fica é: que outras vozes antigas será que ainda ecoam sem que a gente nem perceba nas nossas leis e tribunais de hoje?